Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer esse comparativo para vocês, que dessa vez será o Mini System Sony GPX88 contra a caixa de som JBL Paribox Ultimate. Que já indo direto ao assunto, essa é a configuração do Mini System Sony GPX88, segundo a marca. Já essa é a configuração da JBL Paribox Ultimate, segundo a marca. Já a diferença de recursos entre os dois é essa. Vamos agora para o nosso primeiro comparativo com 1 decibelímetro na função DBC, medido de 60 Hz até 20 Hz. E logo ao final eu te conto qual dos dois ganhou esse comparativo e também irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Paribox Ultimate. Finalizado esse primeiro comparativo, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88. Que já indo direto ao assunto, começando pela equalização manual. Ter equalização para grave, médio e agudo é um ponto muito positivo, principalmente por ter uma equalização específica só para o subwoofer. Isso me agrada bastante. Já as equalizações pré-programadas, algumas me agradam, outras não. Algumas eu percebo que não muda tanta coisa, talvez nem precisariam delas. Mas aí, eu acho que você vai concordar comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já com relação ao grave, eu percebo que ele é ali um grave misto, querendo ter um subgrave mais macio. Eu digo querendo ter um subgrave mais macio pelo seguinte, ele tem subgrave, só que não é tão perceptível. Se você colocar ele em certos locais, você vai perceber mais fácil o subgrave dele. Então talvez dependa um pouco mais, se você gosta de subgrave igual eu, você procurar um local mais apropriado para estar colocando ele, para estar integrando mais subgrave. Por isso que eu falei que ele é ali um grave misto, querendo ser um subgrave. Ele tem, mas você precisa de um certo local para poder perceber com mais facilidade. Se você não importa tanto com o subgrave, não vai fazer diferença. Uma coisa que eu percebo muito nele é que ele foca em médio, agudo e grave. O subgrave tá ali, mas basicamente é essa ordem. Então, por ter equalização manual, eu venho aqui, diminuo um pouco do médio, diminuo um pouco do agudo, dou mais foco no grave, nessas 3 equalizações, e no subwoofer eu vou lá e coloco no 10, que é o máximo que entrega de grave e subgrave. E aí eu consigo dosar ele mais no meu gosto. Fica um som perfeito? Não. Mas da forma que eu equalizo ele e no local que eu deixo ele, ele me agrada a qualidade sonora. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medido de 100 Hz até 60 Hz. E logo ao final eu te conto quem ganhou o comparativo e também irei te contar logo em seguida a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Paribox Ultimate. Noventa Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. 'E no comparativo de grave, vitória para o Mini System Sony GPX88. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Que antes de irmos para o teste em área aberta com 2 decibelímetros, para poder desempatar esse comparativo, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Paribox Ultimate. Antes da equalização, que ela passou de 5 bandas para 7, ela não era a minha caixa de som preferida. Isso eu vou ser bem sincero com você. Depois que ela passou para essa atualização com 7 bandas de equalização, eu consigo vir aqui equalizar ela mais do meu gosto, ao qual eu prefiro mais subgrave. Ela tem muito médio e agudo quando você chega ali, tipo,
de uns 70% do volume em diante, você vai perceber muito médio e agudo nela. Então eu vou lá na equalização manual e reduzo um bocado do médio e agudo para poder destacar mais o grave e o subgrave, que estão ali mais presentes até mais ou menos ali uns 70% do volume. Ela, com a equalização manual, com tudo no máximo, até uns 50% do volume, mais ou menos ali, ela me agrada. Eu não preciso vir aqui mexer na equalização manual dela. Agora, se eu for querer escutar ela mais no último volume, aí eu preciso vir equalizar ela, porque ela fica com um médio e agudo tão forte que me incomoda. Só que é o meu gosto. Como eu prefiro mais grave e subgrave, o médio e agudo dela me incomoda. E aí, pensando dessa forma, ela acaba sendo um diferencial. Porque eu gosto de subgrave, então eu equalizando ela, ela vai me agradar. Quem tem intenção de jogar o som mais longe, não vai se importar tanto com grave e subgrave. É mais médio e agudo. Então ela também vai agradar. Então aqui, de certa forma, vem para agradar um público mais amplo. Já com relação às equalizações pré-programadas que ela possui, eu percebo uma diferenciação de uma para outra, só que em todas elas eu percebo mais médio e agudo. Então as equalizações pré-programadas dela não me agradaram. Foi uma boa aquisição ter essas equalizações, mas talvez, quem sabe, eu sei que o meu canal não é grande, não tem tanta relevância no mercado de caixas de som, só que talvez seria interessante, em uma próxima atualização, a marca colocar equalizações que foquem mais em grave e subgrave, como por exemplo em outras caixas de som que eu já testei em outras marcas, a opção rock, por exemplo, colocar uma equalização pré-programada dela tipo rock, ao qual dê mais ênfase em grave e subgrave. Eu sei que tem a opção marcante e profundo, que já mescla isso, mas talvez a equalização rock que dê mais foco tanto nela com volume mais baixo, quanto com 100% do volume. Porque o que me incomoda nela é o médio agudo, que é muito forte e meio que abafa o grave e o subgrave. Eles estão lá presentes. Só que se você não parar para poder perceber, você não percebe, você não vai reconhecer eles. Você só vai perceber médio e agudo. E no comparativo em área aberta, vitória para o Mini System Sony GPX88. Com isso, ele se torna o campeão desse comparativo. Que independente do resultado, você vendo os dois tocando a mesma música, nas mesmas condições, com tudo no máximo, qual te agradou mais? E se com esse vídeo você decidiu que um dos dois será o seu próximo aparelho de som, o Mini System Sony GPX88, você vai encontrar dele usado OLX, Facebook. Já a caixa de som JBL Paribox Ultimate, nesses 3 sites ao qual eu recomendo, você consegue estar adquirindo ela. Agora, se você não estiver pensando em comprar nenhum dos dois, mas está pensando em comprar alguma coisa em um desses 3 sites, compra pelo meu link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você não vai pagar nada a mais por isso e parte da sua compra será revertida aqui para o canal, para que eu possa trazer outros aparelhos de som para a gente poder fazer esses comparativos. Te agradeço demais por essa ajuda. Dito isso, agora eu irei te contar qual dos dois eu prefiro e o porquê. Começando pelo seguinte: o Mini System Sony GPX88, ele tem equalizações pré-programadas, equalização para grave, médio e agudo, mais reforço nos graves, um total de 5.
Já a caixa de som JBL Paribox Ultimate, temos reforço de graves em 2 estágios, equalizações pré-programadas e equalização manual em 7 bandas, porém somente apenas pelo celular. Eu gosto mais de grave e subgrave, e é nítido a diferença de grave e subgrave dela para ele, principalmente subgrave. É muito perceptível a diferença dela para ele, principalmente tocando um do lado do outro. E aí você deve estar falando assim, você está falando isso porque você é fanboy de JBL? Não. Para você que chegou aqui de paraquedas e não acompanha o canal há mais tempo, o Mini System Sony GPX88 é o meu Mini System mais antigo e o meu favorito. Porém, no quesito áudio, a JBL Ultimate me agrada mais, porque ele é o meu aparelho de som preferido. Mas eu tenho ciência que no meu gosto, ela me agrada mais. Parece um pouco confuso? Talvez sim, mas é o meu gosto. Levando em consideração o meu gosto, ela me agrada mais no quesito áudio. Por exemplo, ele tem função rádio e controle remoto, que são funções que me agradam bastante, que ela não tem. Mas no quesito áudio, ela me agrada mais por ter mais subgrave do que ele. Nisso, se você tiver interesse em conhecer mais detalhadamente tanto a minha opinião quanto recursos, funcionalidades e também conhecer os dois, como é a construção por dentro, placas de funcionalidade, nessa playlist você vai conferir tudo isso e muito mais.